Outra coisa super importante quando a gente fala em avaliação hemodinâmica é a avaliação da volemia. Como eu falei lá, né? Quando a gente fala em avaliação da pressão arterial, a gente sabe que a ingestão de fluidos ou a perda de fluidos altera o volume de sangue e que essa alteração de volume de sangue, por exemplo, uma hipovolemia, uma redução do volume de sangue, pode levar a uma alteração da pressão arterial e do débito cardíaco. Portanto, a volemia é algo extremamente importante para que a gente possa aí ficar de olho nas condições hemodinâmicas. A gente tem que lembrar que a gente tem em torno de um volume de líquidos dentro do nosso corpo de 75 ml por quilo, né? Então, quando a gente tem menos que isso, a gente tem um paciente com pouco volume, então é um paciente hipovolêmico. A gente tem que também prestar atenção, porque se essa hipovolemia é muito importante, pode acabar levando a um choque hipovolêmico, ou seja, o organismo entra em choque por conta desse pouco volume de fluidos, desse pouco sangue circulante. E a gente tem também aqueles casos de hipervolemia, né, que é muito comum principalmente nos pacientes com insuficiência cardíaca crônica, pacientes com insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica agudizada. São aqueles pacientes que não têm uma função renal adequada, urinam muito pouco e acabam ficando com muito volume. Então, esses pacientes são chamados de hipervolêmicos, né? São aqueles pacientes que não estão urinando bem, fazendo um acúmulo de líquidos. E tanto a questão da hipovolemia quanto a questão da hipervolemia são super importantes para nós fisioterapeutas, porque isso traz repercussões importantíssimas em relação à interação coração-pulmão, principalmente naquele paciente que está em ventilação mecânica invasiva. Então, eu preciso colocar uma PIP mais alta, preciso alterar parâmetros ventilatórios, eu preciso ver como está a volemia do meu paciente, porque eu posso causar repercussões hemodinâmicas importantes, graves, inclusive iatrogenias, se eu não fizer as alterações dos parâmetros adequadas com a volemia que o paciente apresenta naquele momento. A gente também precisa avaliar, junto com isso, o balanço hídrico do paciente, porque o balanço hídrico ele vem de encontro com a volemia. Se eu tenho um balanço hídrico muito positivo nas últimas 24 horas, isso me mostra que esse paciente está muito hipervolêmico. Esse paciente hipervolêmico pode levar a ter alterações respiratórias importantes, principalmente o que a gente ouve lá na ausculta pulmonar, estertores crepitantes em base, terço médio e ápice, se já tiver aí um quadro de edema agudo de pulmão instalado. Então, o paciente que tem um balanço hídrico positivo, que está aí provavelmente com uma suspeita de uma hipervolemia, são pacientes que talvez não estejam na hora da gente tomar determinadas atitudes, como, por exemplo, passar do modo controlado para o modo espontâneo, ou tentar um desmame da ventilação mecânica. Ou seja, tudo que a gente for fazer com o nosso paciente, a gente tem que avaliar o todo, né? Não é porque você é fisioterapeuta que a gente não deve olhar o balanço hídrico, que a gente não deve olhar a volemia, muito pelo contrário. Uma vez que a volemia interfere nas condições hemodinâmicas do nosso paciente, a gente deve saber pelo menos o mínimo de como ela funciona e da maneira como ela interfere nisso, para que a gente possa aí tomar as atitudes mais assertivas, principalmente nesses pacientes que estão em ventilação mecânica invasiva e que a gente pretende evoluir para um desmame. Afinal de contas, é sempre esse o objetivo, tirar o paciente da ventilação mecânica invasiva assim que possível, o quanto antes, né? E como eu disse, a volemia ela pode ser avaliada então de maneira invasiva, porque ela tem uma relação direta com a pressão arterial, com a pressão venosa, e pode ser avaliada também de uma maneira não invasiva pela diurese. Então, a quantidade de líquidos que esse paciente, a quantidade de urina desse paciente, pelo balanço hídrico dele, edema, esse paciente apresenta edema periférico, edema de extremidades, né? Isso tudo é muito importante. E a perfusão periférica, você encosta lá na ponta dos dedos do paciente, dos pés e das mãos, encosta na mão dos pacientes e vê que esse paciente está muito frio, muito gelado, opa, isso pode ser um sinal de hipovolemia.
Ele está muito frio porque não tem sangue suficiente para levar sangue e perfundir os tecidos mais periféricos. Então, o que acontece? Esse sangue está retido nos tecidos principais. Então, a gente tem aí, opa, será que ele está muito frio assim por conta de uma hipovolemia? Pode ter certeza que sim. Ok? Então, a gente tem aí tanto medidas invasivas quanto não invasivas para a gente ficar de olho, para ajudar a gente a evitar aí esses extremos de volemia nos nossos pacientes. A pressão venosa central, a PVC. A PVC ela é um método, então, para estimar a pressão de enchimento de ventrículo direito, então ela também nos dá uma ideia de como está a volemia do paciente. Ela é determinada pela interação entre o volume intravascular, a função do ventrículo direito, o tônus vasomotor e a pressão intratorácica. Ou seja, todos esses fatores, o volume de sangue dentro dos vasos, a função de ventrículo direito, a maneira como esses vasos se contraem e se dilatam, que é esse tônus vasomotor, e a pressão intratorácica, todos esses fatores são determinantes para que a gente tenha uma pressão venosa central em equilíbrio, certo? A pressão venosa central é avaliada através de um catéter venoso que se passa ou na jugular, ou na subclave, ou na femoral, mas geralmente ele é mais utilizado na veia jugular. Ele pode ali ter uma, duas ou mais vias, vai depender da monitoração necessária, do quanto você precisa averiguar de tudo que está acontecendo com esse paciente. E é um catéter super importante em pacientes mais críticos, em pacientes hemodinamicamente instáveis ou que tendem a evoluir com uma instabilidade hemodinâmica. Porque, como eu disse, ele nos vai dar como que está a função cardíaca, como que está a resistência vascular sistêmica, que é esse RVS aqui, ó, e a resistência vascular pulmonar. Então, tudo isso a gente vai conseguir avaliar por meio desse catéter que vai ficar instalado ali, então, através da veia jugular. Ele também precisa ser monitorado por meio de um transdutor eletrônico. Antigamente era por uma coluna de água que ficava ali ao lado do leito, hoje em dia é um transdutor eletrônico. Então, o paciente também deve manter ali um posicionamento adequado em relação a esse transdutor para que essa leitura seja feita de maneira fidedigna, ok? Por isso, mais uma vez, reforço a importância da gente não sair mexendo o paciente à torta e à direita. Tem que ser tudo combinado, tudo decidido com a equipe que está ali com a gente, né? Em UTI, ninguém trabalha sozinho. Aliás, em lugar nenhum, né? Como já diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Em UTI, muito menos. A gente tem que trabalhar em equipe multiprofissional. Então, a gente tem que lembrar ali que esse transdutor estará ao lado do paciente e que a medida considerada normal de pressão venosa central é entre 2 a 8 milímetros de água. Então, como é uma medida que nos mostra muito de como está o retorno venoso ele acaba trazendo uma pressão um pouco mais baixa mesmo. Então, é entre 2 a 8 milímetros de mercúrio, tá? Valores muito baixos de PVC indicam uma baixa volemia, ou seja, indicam que esse paciente está hipovolêmico, portanto, ele pode ter consequências bem importantes por conta disso, que a gente não quer. E valores muito altos de PVC podem indicar uma sobrecarga hídrica, ou seja, uma hipervolemia, que também podem trazer repercussões negativas que a gente não quer que esse paciente tenha. Ok?